agora eu estou gravando a nossa aula. Tá? Deixa eu baixar aqui. Microfone ok, tudo certo. Então, a partir de agora, eu estou gravando a aula para a gente trabalhar esse conteúdo. Aqui, diminuir o som disso aqui, tirar o som disso daqui. Tá bom aqui, pronto. Então, gente, projetar para vocês aqui nosso... já estou projetando. E vou botar na nossa câmera. Cadê minha câmera? Pronto. Então, galera, qual é o foco da nossa aula de hoje? Basicamente, o nosso objetivo vai ser calculando o KC com quadro, tá? A gente teria que falar também de KP. Eu não vou falar de KP, não. Vou botar na nossa lista de atividades. Não é muito diferente de KC, mas tem um cálculozinho referente à pressão mesmo. Cálculo com a pressão, tá? Concentração de pressão e tudo mais. Mas eu não vou entrar nesse tópico, não. Vou pegar esse daqui que é o básico. Bom, primeiramente, só vamos relembrar um detalhezinho, né? E o KC é a constante de equilíbrio, tá? Em relação à concentração. Certo, gente? Deixa eu mudar o microfone aqui assim para ver se eu consigo. Vai ficar legal. Vou deixar assim mesmo. Atrapalha um pouquinho na hora de escrever aqui, mas vamos ficar assim mesmo. Em relação à concentração, o que é que a gente precisa lembrar? Que, de forma geral, se eu tiver uma equação, por exemplo, A mais B gerando C, onde os coeficientes estequiométricos são A, B e Czinho, o KC, vou organizar de duas formas. O KC vai ser basicamente a concentração dos produtos, a multiplicação da concentração dos produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. No caso, eu botei x e y. Tá? Mas, quando a gente já tem a nossa equação, basicamente, ela vai ser a concentração, no caso aqui, do C, elevado a C, nesse Czinho, dividido pela concentração do A, vezes a concentração de B. Então, C ao Czinho, concentração de A, concentração de B. Tá bom? Então, essa formulazinha aqui é a nossa fórmula de trabalho. Tá certo? É isso aqui que a gente sempre vai trabalhar. E aí, ela tem algumas regrinhas que a gente já conversou. Qual é uma das regras? Ela vai funcionar em soluções que têm líquidos e gases, né? Se na minha equação tiver um sólido, ele fica fora dessa equação. A diferença de KC para KP é que, por exemplo, o KC você trabalha com líquidos. Já o KP, que é a constante de pressão, né? Ela envolve somente gases. Tá? E aí, mas aí o KP eu não vou chegar a comentar muito para vocês, não. A gente vai fixar aqui. Então, em cima disso daqui, a gente vai fazer um passo a passo de exemplos, tá? Exemplos simples, exemplos um pouco mais complexos, exemplos com um pouco mais de informação. E a gente vai calcular os KCs agora, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu vou pedir para vocês fazerem, é para vocês calcularem... Olha lá. É para vocês calcularem o KC, tá? Ou KP, de uma equação. Então, aqui, ó. Escreva a expressão KC da seguinte equação. Ponto. Então, eu vou até fazer uma correçãozinha aqui, né? Que eu botei. Como a gente está falando de equilíbrio químico, ele precisa ter as setas nos dois sentidos para mostrar que, assim como o reagente vira produto, produto vira reagente. Ponto. Então, bora lá. Qual será a nossa equaçãozinha? Aqui, ó. 2SO3 gasoso, certo?
ele vai se converter, tá? Ele vai se converter em 2SO2 gasoso mais O2 gasoso, certo? Bom, como vocês estão vendo aqui o KC, apesar de ter botado uma equação que tem 2 reagentes e um produto, na de cá tem um reagente e 2 produtos. Simplesmente eu vou construir minha equação normalmente, certo? Só que eu vou ficar prestando atenção nisso, porque vai ser sempre produtos dividido por reagentes. Então, o meu KC aqui vai ser o quê? Vai ser a concentração dos produtos, SO2 elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? E eles serão divididos justamente pela concentração do reagente elevados aos seus produtos. O que é muito importante vocês saberem? Olha, todos estão no estado gasoso. Como todos estão no estado gasoso, esses cálculos todos são incluídos na minha equação, tá? Se eu não tivesse elementos no estado gasoso e algum elemento sólido, ele poderia ficar literalmente fora dessa equação. Tá bom, gente? Pronto. Esse é o primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui, abrir novamente o chat da gente para poder ir acompanhando, né? Se alguém escreve alguma coisa aqui, porque acho que tá meio difícil, né? Onde vocês não gostam de participar. Bom, bora lá então pro próximo passo aqui. O próximo exemplo, vou até botar aqui 2. Dado o equilíbrio da equação de formação da amônia, sabendo que a 300 kelvins as concentrações são 2 pontos. Então a concentração do N2 será 1 mol por litro. A concentração do NH3 será 2 mols por litro. E a concentração do H2 será 2 mols por litro. Certo? Então, eu estou tendo aqui meu probleminha descrito. Olha, cara, diferente dos outros, ele quer saber o valor do equilíbrio, tá? Só que ele me deu as concentrações dessa equação. A equação da amônia, vocês precisam saber, tá? É uma equação muito básica para esse tipo de problema. Então, é uma equação que vocês têm que ter noção de como é que faz. Se é formação da amônia, a gente já sabe que a amônia NH3, a minha equação vai ser o quê? N2, tá? N2 mais H2, que vai formar o NH3. Para completar essa equação, preciso fazer o balanceamento. Eu vou até lembrar para vocês uma regrinha que o pessoal usa muito para balancear equações. Essa daqui não vai precisar ter muito sufoco não, mas é uma regrinha de balanceamento que a gente faz, que a gente chama de regrinha do macho. Por que regrinha do macho? Porque é uma ordem que, se você balancear os elementos químicos nessa ordem, elas vão ficar extremamente fáceis. Primeiramente, você balanceia os metais, aí tem que saber de tabela periódica. Depois, os ametais. Aí vem na ordem, né? 3 elementos químicos dos ametais. Faz o carbono, o hidrogênio e, por último, o oxigênio, tá? Então, a regrinha de balanceamento, tá? Essa se utiliza aqui. No nosso caso, a amônia é uma metal e o hidrogênio está aqui, ó, em último. Portanto, quando eu for balancear uma equação química que tem esses componentes aqui, somente eles dois, eu começo pelo nitrogênio. Tenho 2 nitrogênios aqui, eu tenho que tornar 2 nitrogênios aqui, eu boto 2. Agora eu tenho 2 nitrogênios e 2 nitrogênios. Eu tenho 2 hidrogênios aqui e aqui eu tenho 6 hidrogênios.
Eu boto 3 aqui, porque 3 vezes 2 dá 6, é igual. Então, minha equação balanceada está dessa forma aqui. Tá bom? Qual o próximo passo agora? O nosso próximo passo é montar a nossa equação do KC. E em cima da equação do KC, a gente fecha esse cálculozinho. Então, bora lá. Ó. Equação do KC vai ser igual ao quê? A concentração dos produtos, NH3. Deixa eu ver aqui, parece que eu cometi um errozinho. Não. Tem um errinho aqui, tá vendo? Olha o errinho besta. O oxigênio está elevado a um número 1, né? Quando é um número na química invisível, ele é 1. A gente bota aqui. Então, aqui, NH3 elevado a 2 dividido por concentração de N2 elevado a 1 vezes H2 elevado a 3. Eu montei a minha equação. Agora que eu tenho os meus valores aqui, gente. Ó, eu tenho os meus valores de cada um. Eu simplesmente vou substituir esses valores aqui e a gente vai achar. Então, o meu KC vai ser igual a NH3 aqui. Cadê NH3? Tem 2. Então, é 2 elevado a 2 dividido por N, que é 1. 1 elevado a 1 vezes o H2, que é 2 elevado a 3. Tá? Dando continuidade, o KC vai ser igual a 4 dividido por 1 vezes 2 elevado a 3, que dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o meu KC aqui é 1 sobre 2. Em outras palavras, é 0,5. Ou, em notação científica, que é muito usado, 5 vezes 10 a menos 1. Tá? Stephanie, comecei agora e só estou fazendo substituição de termos. A equação é sempre a mesma. A gente montou e eu só fiz substituir valores inteiros, cara. Não tem nada de difícil aqui ainda não. O difícil eu nem cheguei ainda nele. Tá? Vai chegar no difícil daqui a pouquinho. O que eu estou colocando aqui são as formas de escrever. Como vocês do segundo ano, a gente já falou de notação científica. A notação científica é um conteúdo muito essencial na química. A gente teve aula só sobre notação científica, então vocês têm que correr atrás desse ponto, tá bom? Para não se perder. Certo? Bora lá. Um outro cálculo agora. Agora simplesinho, mas que envolve o que a gente já discutiu. 3. Encontre o KC da equação abaixo. Ponto. Essa equação, inclusive, a gente já trabalhou com ela, a gente já conversou sobre ela. Tá? Como é que é a equação? CaO sólido mais gás carbônico gasoso, ele entra em equilíbrio químico formando KCO3 sólido, tá bom? Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando o seguinte, ó. Eu tenho aqui. Cadê? Eu tenho aqui, ó. O óxido de cálcio, tá? E ele vai virar o carbonato de cálcio quando eu adiciono gás carbônico, certo? Então, observa o passo a passo do que a gente está fazendo aqui. Eu quero que você monte a equação, o KC dessa equação. O KC, a gente já sabe, vai ser produtos divididos pelos reagentes. Só que aqui ele tem uma pegadinha. E a gente já falou. A pegadinha está aqui, ó. Eu tenho dois produtos sólidos. Quando eu tenho dois produtos sólidos,
esses produtos, eles não entram na reação. Então, o meu Kc dessa formação do carbonato de cálcio, ela basicamente vai ser apenas um elemento químico. Ó. Vai ser apenas esse elemento aqui. Ó. Então, o meu Kc, por quê? Porque ele é o único que está no estado gasoso ou líquido. Né? O Kc aqui vai ser o quê? Vai ser 1, porque produtos não tenho nenhum. E aí, a gente sempre bota 1 nesse caso. Dividido pela concentração de CO2. Como o CO2, a equação já está balanceada e o valor estequiométrico é 1, então aqui é 1, né? E 1 é um número invisível, nesse caso a gente não precisa colocar. Tá? Aqui a gente precisa colocar porque não pode ter um denominador sobre nenhum número aqui, né? Certo? Então aí, ó, mais um cálculozinho de Kc. Certo? Agora, a gente vai para uma das equações, eu quero trabalhar duas com vocês. E realmente ela pode ser considerado uma equação difícil, tá bom? Então, observa bem, vou escrever o texto aqui, organizar direitinho para a gente fazer. Em um recipiente fechado de 1 litro, são introduzidos 5 mols de N2O4, que se decompõem em NO2. Tá? Uma vez atingido o equilíbrio, resta no sistema 1,3 mol do reagente. Ponto. Calcule o Kc. Observa, aqui sim é um problema que vai ser um pouco mais tenso. A gente precisa pegar com bastante atenção. É o seguinte, a primeira coisa de qualquer situação que a gente tem que fazer numa equação química, de equilíbrio químico, é você expressar a equação química. Na verdade, ela sempre vai estar expressa, tá, gente? Eu não expressei aqui para poder escrever de caneta depois que eu escrevo de texto. É você expressar, ver a equação química, ver se ela está balanceada e entender. Então, eu vou fazer aqui, vou puxar e vou fazer ela de uma forma bem grande para poder compreender de forma clara. Vou botar até de azul. Então, vou botar aqui, ó. Ele me disse que tem um N2O4. Esse N2O4, ele está passando pelo processo de decomposição. E ele está virando NO2, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer é balancear minha equação. Então aqui eu boto um 2 e ele fica balanceado, né? Não precisa botar uma aqui que ele fique invisível. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios, 2 vezes 2 oxigênios dá 4 oxigênios, 4 oxigênios. Tá balanceada, tá ok. Certo? Aí o que eu preciso fazer para calcular o Kc? Bora botar, vou botar aqui até aqui do lado, ó. O Kc dessa equação, ela é o quê? É a concentração dos produtos, que é NO2, ao quadrado, dividido pela concentração do N2O4. Que tá, é 1, né? A gente leva 1. Pronto. Eu preciso achar os valores dessa equação, mas ele não me deu muita informação. E é claro, ele está falando de concentração. Então, olha quantos passos a gente tem que dar para chegar. O primeiro passo é montar um quadro de análise de Kc. Tá? Como é que eu monto esse quadro? Nele, você vai ter que ter 3 pontos. O primeiro ponto é o início. E o que é o início? O início é a quantidade inicial que tem do componente. Então, observa aqui, ó, em um recipiente fechado de 1 litro, isso é uma informação muito importante, tá? Porque essa informação, ela basicamente está me dizendo... Deixa eu comentar isso aqui. Essa informação aqui, ó, ela está me dizendo... Ela está me dizendo que o volume é 1 litro. Por que essa informação é importante? Porque eu consigo calcular justamente a concentração com esse valor de volume. Ela é muito importante. Claro que eu botei um valor simples, que é 1 litro, porque até para calcular a concentração ela fica muito mais fácil. Aí ele me diz, são introduzidos
5 mols de N2O4. Então tá me dizendo aqui, ó, que inicialmente eu tenho 5 mols de N2O4. Se no início eu tenho 5 mols de N2O4, é uma reação que vai começar a reagir, ele vai se decompor nessa função. No início, eu não vou ter nada. Tá? No início do N2O4, eu não vou ter nada, vou ter 0 mol. Tá? No início aqui eu vou ter 5 mols de N2O4, que ele me deu a equação. Como ele não iniciou a reação do NO2, eu não tenho exatamente nada. Aí ele me diz o seguinte, ele me diz que uma quantidade reagiu, né? Então eu vou botar aqui, ó, a quantidade que reagiu. A quantidade de reagiu de N2O4 foi quanto? Tá? A quantidade que reagiu vai ser justamente a quantidade inicial menos o que sobrou. Porque assim, ó, eu preciso saber a quantidade que reagiu e a quantidade que ele teve para ficar em equilíbrio. A quantidade que reagiu vai ser, ó, fazendo um cantinho aqui, ó, 5 menos 1,3. Então a quantidade que reagiu vai ser o quê? 3,7. Então, aqui reagiu 3,7 mols. Tá? E é nesse momento que você precisa ter uma noção do que vai estar acontecendo. Porque numa equação, os cálculos eles são feitos proporcionalmente. Observa que para cada 1 mol que reagiu de N2O4, formou 2 mols de NO2. Aqui, por exemplo, a gente pode dizer que são duas pessoas que têm profissões diferentes e que uma profissão ela dá o dobro do salário do primeiro. Então, cara, se N2O4 ele tem uma profissão que ganha metade do salário do NO2, certo? O que está acontecendo aqui? Se o N2O4 ganhou no seu salário 3,7, sei lá, R$1.000, o NO2 vai ganhar quanto? Vai ganhar o dobro disso daqui. Por quê? Porque enquanto o N2O4 ele recebe uma vez o salário, o NO2 ele recebe 2 vezes o salário. Então, o valor daqui vai ser 2 vezes o 3,7 e vai dar 7,4 mols. Tá bom? Ó, preste atenção. Ele sempre, como está na nossa equação, é 1 para 2, ele sempre vai receber 2 vezes mais em relação ao outro. Isso aqui reagiu a essa quantidade e aí produziu essa quantidade aqui. Certo? Então, no final, no equilíbrio, tá? Olha que coisa diferente aqui, ó. O equilíbrio vai ser a diferença entre esses dois que nós já temos que foi dado para a gente. No equilíbrio, ele entrou em equilíbrio sobrando 1,3 mols, porque foi o que sobrou. Porque no reagente, o equilíbrio nada mais é do que o valor inicial menos a quantidade que reagiu. No lado de cá, acontece que não tinha nada, ele reagiu e formou 7,4. Em equilíbrio, ele vai ter 7,4 mols. Então aqui eu consegui o número de mols de cada um dos seus componentes no momento do equilíbrio. Então a nossa informação importante é essa de cá, ó. Tá? Essa aqui é a nossa informação importante. É assim mesmo. Essa informação de cá. O que é que essa informação está dizendo? Ela está me dizendo que a quantidade de reagentes que entrou em equilíbrio foi 1,3 mols e a quantidade de produtos que entrou em equilíbrio foi 7,4 mols. Lembrando, enquanto nos reagentes eu vou pegar a diferença da quantidade inicial com que reagiu, nos produtos eu vou pegar justamente o valor do que foi formado, o valor do que foi formado após a reação do reagente. No caso aqui, 2 vezes, porque
Aqui, enquanto ele ganha um salário, esse cara ganha 2 salários. Aí fica 7,4, tá bom? A gente chegou nesse valorzinho aí típico. Ponto. Aí, qual é o próximo passo? Aqui, gente, eu tenho mols. Eu só tenho o valor de mols. Para calcular o Kc e o Kp, no caso aqui, esse colchetezinho aqui, ele significa mols por litro. Ele significa que é uma concentração. Aqui eu não tenho concentração. Para calcular a concentração, eu tenho que ir para a minha fórmula. Concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. E essa fórmula a gente já viu lá em soluções, tá bom? Que a gente trabalhou em unidades de concentração. Na nossa vida, essa vida aqui foi facilitada porque quando eu botei que é 1 mol, 1 litro, a concentração de cada um deles vai ser esse valor dividido por 1 litro, que é 1. Então, nesse caso especial, onde o valor é 1 litro, a concentração, vou até botar aqui embaixo, ó. A concentração vai ser justamente esses valores, 1,3 mols por litro, tá? E 7,4 mols por litro. Porque eu tenho 1 litro. Se eu tivesse 2 litros, eu ia pegar 1,3 e dividir por 2. Eu ia pegar 7,4 e dividir por 2. Tá? Se fosse meio litro, eu ia dividir por meio litro, né? Se fosse o outro 7,4 dividido por meio litro. Seria mais ou menos essa a realização. Nesse caso, facilitou. Como eu achei esses valores aqui, o que é que eu tenho que fazer agora? Somente substituir esses valores para cá e calcular. O Kc vai ser igual a 7,4 mols por litro elevado ao quadrado, tá? Dividido, lembrando que está tudo em gás aqui, tá, gente? Não botei, mas estão todos eles no estado gasoso. Dividido por 1,3 elevado a 1. Né? Calculando o Kc, eu tenho aqui o valor já corretinho. Disso daqui vai ser aproximadamente 42,1. Esse é o valor do Kc, 42,1. Tá certo? Perceberam passo a passo como tem que se fazer o cálculo, como a paciência que a gente tem que ter na hora de produzir esse tipo de componente? Então é importante a gente perceber como é que se faz essa atividade química para a gente não se perder muito no que a gente quer construir. Tá bom? Bora aqui para qual cálculo eu pego aqui. Eu quero pegar mais um exercício com vocês. Eu tenho 2 aqui, eu quero ver qual é que eu pego. Acho que eu vou pegar o último exemplo dessa questão aqui para a gente entrar no outro tópico. Então, bora lá. Esse é um pouco mais complicado que o de cima. Em um recipiente de 10 litros, foram adicionados 20 mols. Olha, cara. Olha como aqui já mudou. 10 litros, 20 mols. Então, se tem 10 litros, a gente vai ter que ter paciência para fazer o cálculo. De NH3, no estado gasoso. A temperatura constante. Só quando a gente fala temperatura constante, quando a gente fala que bota algum elemento constante, é só para deixar claro para vocês que a influência desse fator também ele é decisiva. Se eu modificar a temperatura, ela modifica, tá? O Kc. Se eu modificar a pressão, ela modifica o Kc. Se eu modificar a concentração, modifica o Kc. Então, todos esses fatores eles modificam. A gente vai falar deles daqui a pouquinho. Certo? Constante. Ponto. Após o sistema atingir o equilíbrio, apresentou 15 mols de H2. Bom, a pergunta é: qual a constante de equilíbrio da reação nestas condições? Olha,
O que eu estou falando para vocês. A gente precisa ter atenção em vários fatores que já aprendemos, tá? Nos cálculos de matemática, na ideia de notação científica, na ideia da estequiometria, na ideia de mols. Porque se vocês não tiverem isso, cara, simplesmente vocês vão entrar em parafuso. E aí vai dificultar um pouquinho o entendimento da equação. Certo? Bora entender como é que a gente vai visualizar a resolução dessa equação. Novamente, a primeira coisa que eu preciso saber é a reação química e o valor estequiométrico. Daí, a gente vai lá descobrir quanto foi no início, quanto reagiu e qual o valor de equilíbrio. Vamos lá. Ele está me dizendo o seguinte, então, que ele adicionou 20 mols de NH3. Ao adicionar 20 mols de NH3, ele está me dizendo que o sistema entrou em equilíbrio quando o H2 apresentou 15 mols. A gente vai ver 15 mols de H2, a gente está vendo que é uma equação de decomposição da amônia. Como a gente já falou da amônia. Então, nessa equação, eu vou botar grandona também, eu tenho aqui, ó, NH3, tudo no estado gasoso, tá, gente? Eu não vou escrever não, mas está tudo no estado gasoso. Vira N2 mais H2. Para manter essa equação equilibrada, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 3, tá bom? A gente já tem essa situação. Agora eu vou montar passo a passo da minha equação. A primeira coisa são os valores iniciais. No início, ele me falou que eu tenho 20 mols de NH3. Como é uma reação que vai ser iniciada, eu não tenho nenhum mol daqui e nenhum mol aqui. Tá certo? Está 0 e 0 mols. Bom, temos nossa primeira organização. Depois, a gente tem que saber a quantidade que reagiu. Só que tem o seguinte, ele não está me dizendo a quantidade que reagiu. Ele está me dizendo a quantidade que formou de N2, de H2. Tá certo? E aí, a gente vai ter que fazer esses cálculos relacionados a essa quantidade de H2. Ele está me dizendo que quando ele atingiu o equilíbrio, ele apresentou 15 mols de H2, certo? Então, se ele apresentou 15 mols de H2, ao reagir, ele formou esses 15 mols de H2. Agora, com base nisso daqui, eu consigo descobrir quantos de N2 eu tenho e quantos de NH3 eu tenho. Só que, para isso, eu preciso levar em consideração, de forma bem clara, os valores estequiométricos. A equação da amônia é uma equação que apresenta muita variação. E se você não ficar atento a essas variações, você pode tentar num bugzinho na sua cabeça. Quais são essas variações? Olha aqui, ó, os valores estequiométricos. Eu vou botar aqui entre parênteses dessa forma porque fica fácil de visualizar. Mas o balanceamento aqui, ó, é 2 para 1 para 3. Como assim? Para cada 2 amônias, eu formo um nitrogênio e 3 hidrogênios. Tá? Ou, para cada 3 hidrogênios, eu tenho um nitrogênio e 2 amônias. E é isso que a gente vai fazer no cálculo. Presta atenção aqui. Como é que eu acho o valor disso de cá? Bora para a regrinha de 3. Olha, se a cada 3 hidrogênios eu tenho um nitrogênio, para 15 hidrogênios eu vou ter quantos nitrogênios? Certo? Então aqui, se eu fizer cálculo simples, né, de regra de 3, 3x igual a 15, x vai ser igual a 5. Então aqui eu vou ter 5 mols. Porque eu estou seguindo essa regrinha de cá. Eu estou pegando esses números de cá de cima e fazendo. Novamente aqui, ó. O próximo. Se para 3 hidrogênios eu tenho, ó, 2 amônias, para 15 hidrogênios eu vou ter quantas amônias? Vai ficar nossa equaçãozinha.
Essa equaçãozinha vai ficar o quê? 3x vai ser igual a 30. Então, x vai ser igual a 10. Então, nesse caso aqui, eu vou ter reagido 10 mols. Pronto. Montou essa primeira equaçãozinha, agora o restante a gente já conhece o processo. É só organizar os valores. Equilíbrio. O bom do equilíbrio é justamente o simples fato de que os produtos, o valor do equilíbrio é justamente o valor que a gente acha deles. Então, o equilíbrio do nitrogênio, do nitrogênio vai ser 5 mols e do hidrogênio 15 mols. Agora, o equilíbrio do NH2 dos reagentes é sempre o inicial menos o que reagiu. Então, 20 menos os 10 vai dar 10 mols. Bom, então, entrou em equilíbrio isso daqui, ó, 10 mols por 5 mols por 15 mols, né? Ou seja, 2 para 1 para 3. É um fato curioso. Eu sempre gosto de pegar do número menor, que a gente sempre só multiplica, né? Se eu tenho nitrogênio e tenho 2 amônias, eu pego a consideração do nitrogênio e multiplico por 2. 5 vezes 2, 10. Aqui é a mesma coisa, agora você multiplica por 3. 5 vezes 3, 15. Então, deu tudo certinho. Só que é o seguinte, eu achei os valores em mols. Eu tenho que dar o valor da concentração. E é esse que é o grande tchan dessa questão. Por quê? Porque eu preciso estar ligado que me passou aqui, ó, que ele tem 10 litros. Tá? Bota assim, ó. Tem 10 litros. E esses 10 litros, eu preciso estar esperto com ele para fazer esse cálculo aqui. Porque a concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, bora fazer aqui os três e eu vou botar os valores aqui, tá? O valor da concentração. O NH3, qual vai ser a concentração? Número de mols, 10, né? 10 mols, dividido pelo volume. Qual é o volume? 10 litros. Então, bora lá. 10 mols dividido por 10 litros vai ser igual a 1 mol por litro. Então, aqui, ó, a concentração vai ser 1 mol por litro. Tá bom? Pronto. Achei do NH2. Bora para a concentração do N2. Então, a concentração do N2 vai ser o quê? Eu tenho 5 mols dividido por 10 litros. Então, a concentração aqui vai ser 0,5 mols por litro. Tá bom? Pronto. Achei mais um. Agora, a terceira. Vou botar aqui, né? 0,5 mols por litro. A terceira é de quem? A do H2. Vou botar aqui do lado. H2, como é que vai ser? A concentração vai ser 15 mols dividido por 10 litros. Então, a concentração vai ser 1,5 mols por litro. Então, a concentração 1,5 mols por litro. Achei os três valores de concentração aqui, ó. Achei esses três valores de concentração. Tá? Eu volto para a minha equaçãozinha e aí eu vou resolvê-la no lado de cá. Tá? Como é que eu resolvo? A minha fórmula do KC, que a gente já decorou, né? É a concentração dos produtos, que é N2 elevado a 3, dividido pelos reagentes. Bom, N2 elevado a 3 vezes, desculpa aqui, ó, vezes N2, né? H2 elevado a 3 dividido por N2, vezes N2 dividido por NH3 elevado a 2.
Então, o meu KC vai ser o quê? H2, aqui, ó. 1,3 elevado a 3. 1,3 não, 1,5 elevado a 3 vezes 0,5 dividido por 1 elevado a 2. Então, o meu KC vai ser quanto? Vou pegar aqui que eu já tenho essa solução feita. Vai ser aproximadamente 1,69. Tá bom? Pessoal, é um assunto que precisa ser revisto. Vocês precisam assistir novamente. Vocês precisam copiar a questão. Vocês precisam transcrever isso para o material de vocês, para vocês compreenderem. Dos cálculos que a gente fez, esse é um ano de cálculo. Observa que todos os assuntos têm cálculo, né? Segundo ano. Mas dos cálculos que a gente fez, esse é um dos mais chatos que tem, tá? Se você fizer o passo a passo, como eu fiz aqui, e eu fiz de forma bem tranquila, você consegue calcular tranquilamente esses valores. Agora, se você quiser se afobar, quiser pular etapas, vai dar merda. Tá bom? Então fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a essa parte do conteúdo, que ela é muito importante, certo? Eu super recomendo para vocês, tá? Bom, como falei para vocês, essa não acabou não, tá, gente? A aula de hoje é um pouquinho maior, justamente devido à quantidade de conteúdo que tem. Não é uma quantidade de conteúdo que a gente acumulou, não. É simplesmente uma quantidade de conteúdo. É uma quantidade de conteúdo que a gente precisa ter atenção mesmo, certo? Eu vou pegar tudo isso daqui, vou jogar lá no nosso o Zap Zap, para vocês irem pegando questão por questão, tá? Aí depois vocês vêm, assistem a aula novamente lá no YouTube. Eu vou postar assim que acabar aqui, para vocês poderem ir pegando. Observe que eu peguei questões simples e eu fui meio que aprofundando elas, tornando um pouquinho mais difícil, num passo a passo, para que vocês compreendessem de forma melhor. Tá bom? Certo? Pronto. Olha, com isso aqui a gente fecha esse primeiro bloco de conteúdos. E agora a gente vai para um segundo bloco, que é deslocamento de equilíbrio. Vai ter umas informações aqui que a gente não precisa falar agora. Só que a gente vai ter outras informações que eu já vou passar diretamente esse conteúdo para vocês. Tá? Deixa eu ver se está tudo certinho aqui pra gente. Pronto. Quando tem essa tela na minha câmera, eu sempre tenho que mudar de posição. Sempre botar aqui em cima. Valeu. Vamos lá. Ó, aqui já é a primeira coisa. KC e KP, a fórmula é a mesma, tá bom? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A diferença de KC e KP é que o KC você pode usar substâncias líquidas e no KP você só usa gases, certo? Aqui é uma fórmula de relação entre KC e KP, certo? Eu não vou entrar nesse conteúdo, mas eu vou passar uns vídeos depois que falam sobre isso. Vídeo simples, introdutório, certo? Pronto. Aqui é o grau do equilíbrio químico. É basicamente uma forma de você descobrir a relação pela quantidade de matéria, né, pelo número de mols, de como está a relação de reagente, tipo, a quantidade que reagiu com a quantidade inicial. Mas também esse ponto a gente não vai falar. As leis da velocidade eu não vou falar. E agora a gente vai falar disso daqui, ó. Leis do equilíbrio químico. Essa parte é a parte que eu quero falar com vocês. Qual é a primeira coisa que a gente precisa entender? É o seguinte. Ele está aqui, ó. Quando o fator externo age sobre um sistema em equilíbrio, este se desloca sempre no sentido de minimizar a ação do fator aplicado. Então é basicamente isso que ele está falando. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quando eu mexo tanto nos reagentes quanto nos produtos, ele vai sempre tentar reequilibrar esse fator. Quando a gente teve esse fator externo atingindo o equilíbrio, ele sempre vai se deslocar ou para o reagente ou para o produto para se manter novamente equilibrado. Então, como é que eu faço isso? Olha, se eu tenho reagentes e eu aumento a quantidade de reagentes, ele vai deslocar
essa seta no sentido de manter novamente o equilíbrio. Então, se eu aumento os reagentes, ele vai, para manter o equilíbrio, ele tem que aumentar os produtos. Bom, é mais ou menos nesse quesito. Se eu diminuo a quantidade de reagentes, para manter o equilíbrio, ele vai diminuir a quantidade de produtos. Tá? É isso que é o fator que a gente precisa ter noção. E aí, ó, qual é o entendimento do deslocamento de equilíbrio? Então, basicamente, ele corresponde a uma alteração da velocidade de uma reação de equilíbrio, né? Aí vocês lembram que no equilíbrio a gente tem aquelas velocidades. A velocidade direta ele tem que ser igual à velocidade inversa. Então, quando a gente aumenta uma relação dessa daqui, a gente vai ter uma alteração na outra velocidade até ele buscar o seu novo equilíbrio, até ele buscar todo aquele padrão de equilíbrio que a gente já conhece. E com isso, a gente tem agora os fatores que influenciam, que é a parte que interessa para a gente. Esse daqui a gente já falou, inclusive. Quando aumentamos a quantidade de uma substância, reagente ou produto em uma reação, o equilíbrio se desloca para ser restabelecido, transformando essa substância. Da mesma forma, se retirarmos uma substância da reação, diminui sua quantidade, o equilíbrio é restabelecido produzindo mais dessa substância. Tá bom? A gente mostrou aquele gráfico, onde quando a gente aumenta o reagente, ó, ele vai ser consumido, tá? Junto com o outro reagente que pode ser consumido para formar uma quantidade maior do produto. Ou seja, ele vai buscar manter a equidade dos valores, ele vai buscar manter como se equilibra isso. Kailane, abre o microfone e fala, porque uma mensagenzinha lá no chat eu não consigo ver, não. Alguma coisa? Pode perguntar logo aí pra gente falar. Se for escrever, vai levar mais um ano. Aí, presta atenção aqui nos fatores mais simples. Ó. Se eu aumento o H2, se eu aumento a quantidade de H2, o que vai acontecer? Ele vai se deslocar no sentido do HCl. Se eu aumento a quantidade de H2, o HCl ele também vai aumentar. Tá bom? Certo? Agora, o Cl2 ele vai diminuir. Sabe? Porque é o seguinte, o H2 aumentando, ele vai ser consumido esse H2 que foi aumentado, e quando ele é consumido, ele vai se juntar ao Cl para formar o HCl. Certo? Se eu diminuo o Cl2, o que vai acontecer? Ao diminuir o Cl2, o HCl ele também vai diminuir. Ou seja, o deslocamento aqui, ó, esse deslocamento vai ser no sentido, vou botar aqui, ó, no sentido reagente produto, tá? E no de cá tem o reagente e o produto, o deslocamento é oposto. Porque ao diminuir o Cl, a quantidade de HCl ele vai diminuir porque ele vai se quebrado para formar Cl2 para manter o equilíbrio novamente. Tá bom? Então, quando você diminuir a quantidade de HCl, ele vai deslocar no sentido reagente do produto para o reagente. Quando eu aumento a quantidade de HCl, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar a quantidade de H2 e aumentar a quantidade de Cl2. Ou seja, ele vai reagir aqui no sentido produto reagente, certo? E quando eu aumento a quantidade de Cl2, o que vai acontecer? Quando eu aumento a quantidade de Cl2, eu vou ter mais Cl2, ele vai reagir com o H+, então quando o H+, ele acaba diminuindo, certo? E aí ele vai formar HCl para manter o equilíbrio, tá? Então ele vai aumentar a quantidade de HCl para buscar o equilíbrio, e aí a gente vai ter agora novamente a ideia do reagente produto, certo? Então é esses fatores que vão acontecendo na hora desse deslocamento. Tá bom, gente? Pronto. Até aqui, ó. Direta, inversa, inversa e direta. Tá? A direta é reagente produto, a inversa é
Produto reagente. Se eu vou escrever aqui, eu nem lembrava, gente, que eu tinha feito essa classificaçãozinha aqui. Tá? Então, só para a gente associar. A direta, o que quer dizer direta? Direta é quando ele sai do reagente e vai para o produto. A inversa é quando ele sai do produto. Eu vou botar do jeito como a equação química representa, né? A direta é quando ele sai do produto e vai para o reagente. A inversa, né? Tá? Então é isso aqui que acontece, tá, gente? Basicamente. Certo? A influência da temperatura. Cara, essas definições, elas são importantes, tá? Então depois aí, ó, vocês veem a aula novamente gravada, copie essas definições no caderno de vocês para vocês terem essa complementação. Quando se diminui a temperatura de um sistema, desloca seu equilíbrio, liberando mais energia. Tá? Ou seja, a reação exotérmica é favorecida. Da mesma forma, ao aumentar a temperatura, o equilíbrio é restabelecido absorvendo energia, fornecendo a reação endotérmica. Então, observa o que eu estou dizendo para vocês. Quando eu tenho uma equação química, aí já vem aquela termoquímica que a gente já trabalhou, a gente precisa entender o seguinte. A equação ela é endotérmica ou ela é exotérmica? Certo? Porque se a equação for endotérmica, aí o aumento da temperatura vai fazer com que ela ande no sentido endotérmico. Se ela for endotérmica, quando baixa a temperatura, ela vai no sentido exotérmico, tá? Então, observa nisso daqui. Essa equação é uma equação, o H+, ó, ela é exotérmica, né? É uma equação exotérmica. Tá bom, gente? Porque o H+, ela é negativo, né? Menor do que zero, ele é negativo. Como é a equação exotérmica, quando aumenta a temperatura, ela vai no sentido endotérmico. Se ela é exotérmica, o que significa aqui, ó, gente? Se essa equação é exotérmica, significa que a equação direta ela é êxodo, certo? Tudo certo. E a equação inversa, ela é endo. Então, presta atenção nesse detalhezinho. Se eu aumento a temperatura nessa equação, ela vai para a reação inversa. E se eu baixo a temperatura nessa equação, ela vai na reação direta. Reação inversa é no sentido dos produtos para o reagente, reação direta dos reagentes para os produtos. Tá bom? Pronto. E por último, a ideia de deslocamento de equilíbrio, a influência da pressão. Ó, o aumento da pressão total faz com que o equilíbrio se desloque para o sentido de menor volume. Mas, se diminuirmos a pressão total, o equilíbrio tende a se deslocar no sentido de maior volume. Então, toda vez que você aumentar a pressão em um recipiente, ela vai se deslocar para onde tem menos mols. E se você baixar a pressão, para onde tem mais mols. Vale lembrar que pressão, gente, então é em gases. As equações têm que estar em gases. Se elas não tiverem em gás, a gente não consegue achar. Não consegue calcular corretamente. Tá, como é que eu vejo como é que eu vejo esse número de mols? O número de mols a gente encontra aqui, ó. Aqui tem um mol. Então aqui, ó, nos reagentes, eu tenho o quê? 1 mol do nitrogênio mais 3 mols do H2. Eu tenho 4 mols. E aqui eu tenho apenas 2 mols. Nos produtos aqui eu tenho 2, nos produtos, né? Eu tenho 2 mols. Então, se eu aumento a pressão, ó, e quando aumenta a pressão, se desloca para onde tem menos mols, tá? Eu aumentei a pressão, ele vai se deslocar nesse sentido, né? No sentido direto, tá? E o oposto, se eu baixo a pressão, ele vai se deslocar no sentido inverso, tá bom, gente? E esse de cá, tá? Observa aqui. Eu tenho nos reagentes 1 mol de H2 mais 1 mol de Cl2 e dá 2 mols. E aqui nos produtos eu tenho 2 mols. Se eu tenho os valores iguais, simplesmente ele não vai deslocar. Tá? Ele vai permanecer do jeito que a gente se encontrou. Certo? Para outros fatores aqui, a influência de catalisadores. Quando adicionamos um catalisador ao sistema, essa substância aumentará a velocidade das reações direta e inversa, diminuindo então o tempo
for necessário para que o equilíbrio seja atingido, mas não altera a concentração das substâncias. A gente já falou sobre a influência de catalisadores nas reações químicas. Eles apenas aceleram, eles não interferem no volume, não interferem na quantidade. Então o equilíbrio não desloca. Tá bom? Bora ver se tem mais algum ponto aqui para a gente falar. Não tem mais não. Então, com esse tópico aqui, a gente encerra a nossa aula de hoje. Tá bom, gente? Como eu falei para vocês, seria uma aula longa, seria uma aula com bastante informação, com bastante conteúdo, e eu precisaria ter esse tempo extra para trabalhar ele, tá bom? Vocês vão ter um tempinho livre ainda. Eu vou jogar o formulário lá no Classroom para vocês fazerem. Mas antes disso, eu preciso... Deixa eu fechar aqui. Eu preciso fazer a nossa chamada, que eu não fiz a chamada, tá bom, gente? Então, segura um pouquinho aí pra gente fazer essa chamada e eu libero vocês. Bora lá, Alana Oliveira, Alana Carvalho, Alexandre, Ana Sofia, Antônio não tá aqui, Bruno não tá aqui, Kailane Bispo, isso, Clara, Davi, Diego, Gilane, Ilana, Isaquias, Jéssica Vitória, João Henrique, Vitória, João Henrique, José Vitor, Milena, Neila, Rafaela, Rayane, Raíza, Stephanie, Raiz Michele, Thiago Cunha. Tá? Alguém mais que estava aqui na aula, pessoal, que vocês sabem que estava na aula aqui? Eu não falei o nome. Aí que não tá aqui. Kailane Oliveira de Castelo não tá aqui. Eu acho que é esse, só vocês mesmos. Então, pessoal, ó. A gente tá fechando esse conteúdo. A gente fechando não, né? A gente fechou esse bloco de conteúdo aqui. Eu acho que a gente deu uma boa adiantada no que estava referente ao nosso trabalho. Então a gente falou perturbações do equilíbrio químico e os cálculos, fechou esse tópico. Então semana que vem a gente vai falar sobre equilíbrio ácido-base, tá? E é bastante coisa também. Na verdade, esse conteúdo de equilíbrio químico, ele é muito conteúdo, ele é muito denso. E aí, em alguns momentos, a gente tem que falar muita coisa para não ficar muito desconexo o conteúdo, tá bom? Ponto. Com isso, a gente encerra a aula, valeu?